Eu faço questão de usar o lado em que a direita usa da tribuna desse plenário, porque eu sou um deputado de direita, para perguntar ao senador Flávio Bolsonaro até onde vai a sua desfaçatez, até onde vai a sua pequenez moral, até onde vai a sua máscara, qual é o seu verdadeiro rosto, qual é a sua verdadeira face, e o que você mais esconde do povo brasileiro? Porque a cada dia que as suas fotos, que os seus vídeos, que as suas agendas secretas vêm à tona, você está irresponsável, moleque, você está destruindo a direita brasileira, em nome da arrogância de uma família que passou a entender que valerá perder para Lula, desde que não se permita levantar uma nova liderança no lugar desta família. A direita brasileira foi sequestrada e agora quem ousar, tirando a esquerda, a questionar a foto de Flávio Bolsonaro com o capanga do Vorcaro, com o matador de aluguel do Vorcaro, é chamado de traidor, porque não se questiona a família dos deuses. Não se questiona. Se questionar, é traidor. Como eu não dependo de vocês, e eu sou movido pela verdade, eu digo uma coisa nesta tribuna. Seria tão importante que Flávio se comportasse como um homem de direita, um homem direito. Mas não, prefere dizer, saiu uma foto minha aí com um tal de Circaro, ele não conhece Circaro não, é um tal de Circaro, é uma foto entre muitas fotos, sem camisa, senador, sem camisa, num churrasquinho, eu acho que era churrasquinho, ou era alguma festinha do Vorcaro, é aonde aquilo ali? Com o capanga dele do lado, senador. Senador, a igreja já não está mais acreditando. Quem é sério nesse país não está mais acreditando. Senador, tem a postura de homem, cara. Você está envergonhando a história do seu pai. E você está destruindo o patrimônio que ele construiu da direita brasileira. Aqui eu termino, e que venham aqueles que ainda acham que dá para defender o senador Flávio Bolsonaro. Só peço o seguinte aos meus nobres colegas que vão subir aqui para defendê-lo. Espera juntar tudo, porque na semana que vem tem mais um escândalo, na outra vai ter mais um. Aí, para não ficar subindo e descendo, apesar de que hoje encerra aqui a nossa tribuna, junta tudo, porque o escândalo de hoje não é o escândalo de amanhã, não é o escândalo de amanhã. Amanhã tem um vídeo, amanhã tem alguma coisa. Mas eles vão topar. O que eles não vão topar é deixar uma nova liderança surgir na direita desse país. O que você está fazendo com a direita do Brasil é molecagem. Flávio, moleque Bolsonaro. Sabemos que
o botijão de gás, tão essencial à vida do brasileiro comum, chegou em algumas regiões a R$ 140. Isso decorre de uma combinação de fatores, notadamente a guerra que teima em continuar, que vai levar, inclusive, Donald Trump, o seu promotor principal, a perder as eleições parlamentares nos Estados Unidos em novembro, mas Irã, Estados Unidos, Israel, isso pressiona os preços do petróleo, a alta do diesel e encareceu o aumento das alíquotas sobre o GLP. E reajuste no refino privado, impacto direto dos preços internacionais. Portanto, a exposição de motivos para esse crédito suplementar é muito consistente e entendemos que devemos aprová-lo. Isso é uso responsável do dinheiro público, ao contrário do que alguns fazem com emendas parlamentares. Deputado Pedro Kizai. Deputado Hildo Rocha. Pedro Kizai. Quero falar da importância de todas essas medidas provisórias que hoje estão se definindo aqui no Parlamento. Quero cumprimentar Vossa Excelência por essa celeridade e importância. Desde o tema dos desastres naturais, o tema dos tornados no Rio Grande do Sul, o tema das secas que atinge, né, das intempéries, no Brasil inteiro, que vai se transformando em medida provisória em resposta do nosso governo, do presidente Lula, e quando o presidente vai enfrentando os problemas, como hoje, não só diante da guerra, que vivenciamos o risco de aumento dos combustíveis, o governo subsidia os combustíveis para não produzir inflação no país, também o desenrola para enfrentar o endividamento das famílias oriundas do vício de jogos, das bets, ou da taxa abusiva e criminosa do Banco Central, que produz endividamento nas famílias brasileiras. O presidente Lula monta um programa extremamente robusto e agressivo do desenrola para permitir milhões de brasileiros resolver limpar seu nome, resolver suas dívidas, seus passivos, como também um governo que busca, no andar de baixo, nos trabalhadores e trabalhadoras, reduzir impostos como o imposto de renda, na isenção dos trabalhadores que ganham até R$5.000 e com desconto para aqueles trabalhadores que recebem até R$7.350, permitindo assim ativar a economia, movimentar a economia brasileira e criar novas oportunidades. E não tenho dúvida que, se nós quisermos, como parlamento aqui, que a Câmara já fez a sua tarefa, mas o Senado ainda não fez, é votar o fim da escala 6x1. O povo brasileiro, as mulheres, 83% das mulheres querem o fim da jornada de 6x1, para ter 2 dias para a família, para descansar, para ficar com seus filhos, para rezar, para viver. 77% dos jovens de 16 a 24 anos querem o fim da jornada 6x1 para estudar e trabalhar. E o conjunto dos trabalhadores, 70%. Que o Senado responda como a Câmara dos Deputados fez, votar o fim da escala 6x1, 2 dias para viver, 40 horas semanais, sem redução de salário. Esse é o compromisso do presidente Lula, enfrentando os problemas do nosso Brasil. Para falar a favor, deputado Hildo Rocha. Deputada Érica Cocai. Essa é uma política que está dentro de uma lógica de cuidar e de valorização à própria família. Porque nós estamos falando de baratear o preço do gás. E do gás que faz com que as famílias tenham o seu alimento. Nós vivenciamos, no passado muito recente, as pessoas carregando a marca
da ausência de um gás, da marca dos acidentes provocados por cozinhar com lenhas, por cozinhar com álcool, enfim. E é preciso cuidar das famílias. Nós já temos a política do gás para todos, que atinge 15 milhões de famílias, ou seja, que possibilita que as famílias tenham acesso ao gás, para que possam ter dignidade. E aqui nós estamos falando de um crédito, que é um crédito para que você possa subsidiar o gás, baratear o preço do gás, para que nós possamos ter mecanismos para impedir que os efeitos das ações trumpistas ou das ações de guerra dos Estados Unidos não cheguem no Brasil. O governo brasileiro fez isso com o combustível e fez não só política de subsídio, de eliminação de impostos, mas também um dos primeiros atos do governo Lula foi acabar com a política de paridade de preços internacionais. Isso fez com que nós não tivéssemos o aumento do preço ou do petróleo em nível internacional automaticamente repassado para o Brasil, porque se tirou essa paridade de preço com o petróleo em nível internacional e automaticamente sendo implementado aqui. É preciso que nós não tenhamos uma posição de vassalagem com relação aos Estados Unidos, mas que nós possamos ter a independência e a soberania desse Brasil. E a soberania a gente só constrói se construir o cuidado com as pessoas, o cuidado com as famílias. Soberania nacional pressupõe soberania energética, mas pressupõe também soberania alimentar, soberania dos saberes. São tantas soberanias que se enfecham e que bordam uma soberania nacional que é absolutamente fundamental para o nosso Brasil. Por isso, essa proposta de crédito, essa medida provisória, tem o nosso mais completo apoio, porque significa subsidiar para que o preço do gás, ele chegue de forma mais barata. Política de cuidado, como é, e aqui falou bem o nosso líder, Pedro Kizai, a política de acabar com a escala 6x1. Eu lembro muito de uma criança que chegou para mim e falou: tia, você vai votar para que a minha mãe fique comigo no sábado? Para que a minha mãe fique comigo no sábado? Ou seja, porque a escala da escola é de segunda a sexta, mas as crianças não têm acesso aos seus pais no sábado. Por isso é fundamental que o Senado vote, repita o que aconteceu na Câmara, vote o fim da escala 6x1. Declaro encerrada a discussão. Passa-se a votação. Em votação, parecer da comissão mista na parte em que se manifesta opinião favorável pelo atendimento do pressuposto constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º da Resolução do Congresso Nacional número 1 de 2002. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Novo orienta contra, presidente. Favor registrar no painel. Está registrado a orientação contrária do Novo. Aprovado, passa-se ao mérito. Em votação, a medida provisória número 1351 de 2026. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada. Novo orienta contra, presidente. Registrar no painel. Com o voto contrário do Novo registrado em painel. Em votação, a redação final, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada, a matéria vai ao Senado Federal. Comunico às senhoras deputadas e aos senhores deputados que chegou à Câmara dos Deputados o ofício do Congresso Nacional, número 131 de 2026, que encaminha o processado da medida provisória, número 1361 de 2026. Discussão em turno único da medida provisória número 1361 de 2026, que abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional no valor de R$ 75.344.207 para fim que especifica, tendo parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Passa-se a discussão. Para falar favorável, Sargento Gonçalves. Deputado Chico Alencar. Senhor presidente, mais uma suplementação de crédito extraordinário e com alto sentido social. É um apoio financeiro na ponta a mais de 10 mil famílias, 13.323 domicílios na mancha de impacto da Zona da Mata do estado de Minas Gerais. E essa medida tem os recursos a partir de um saldo disponível, demonstrado na exposição de motivos, de R$ 63.200.000
valor suficiente para suportar esse crédito aberto. Portanto, pelo alto sentido social, pelo direcionamento claro e, evidentemente, não eleitoreiro, como muitas emendas, nós, parlamentares, nós encaminhamos o voto favorável. Creio que por unanimidade. Para falar favorável, deputado Patrus Ananias. (14h57). Você que nos acompanha na Rádio e TV Câmara está ouvindo a ordem do dia em que deputados estão deliberando projetos e propostas a serem aprovadas aqui. Quero saudar também todos e todas parlamentares aqui presentes, servidoras e servidores desta casa que possibilitam os nossos trabalhos, trabalhadoras, trabalhadores da imprensa. Eu vim aqui hoje falar um pouco com o coração. Nós nos recordamos, comoveu o Brasil, as chuvas que caíram sobre a Zona da Mata meses atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás, incidindo sobretudo na cidade de Juiz de Fora, que é a cidade mais importante daquela região, governada pela nossa companheira Margarida. As chuvas foram implacáveis. Eu passei minha infância no norte de Minas, infância, adolescência, até hoje é uma região presente na minha vida, o sertão de Minas, Bocaiúva, minha terra natal, e aprendi a respeitar muito a chuva, porque lá chove pouco, e o tempo da chuva para nós é um tempo abençoado. É um tempo que faz crescer o verde, as árvores, que retoma as pastagens. Mas as chuvas que caíram sobre Juiz de Fora e a Zona da Mata naquele período criaram em mim também um certo sentimento de resistência. Foram muito cruéis. Nós estamos falando aqui de 10 mil famílias desabrigadas, pessoas, dezenas de pessoas que perderam a vida. Acompanham as imagens de casas empobrecidas, barracões, nas zonas serranas de Juiz de Fora e outras cidades próximas, desabando completamente e levando consigo pessoas, famílias, bens daqueles imóveis, e muitas vezes, a grande maioria, famílias empobrecidas de trabalhadores. Por isso, presidente, caros deputados, eu vim aqui manifestar o meu total apoio ao pagamento dos recursos previstos nesta medida provisória. Quase a metade, 47%, já foram pagos. Falta ainda metade. Então eu vim aqui fazer essa colocação, mais para também pagar uma dívida comigo mesmo, porque foram dias que me marcaram profundamente. Inclusive encaminhamos emendas para Juiz de Fora, tenho uma relação fraterna, afetuosa com a prefeita Margarida e com muitas pessoas e famílias de Juiz de Fora e de toda a Zona da Mata. Então eu vim cá para lembrar esses dias e comover. Com as colegas aqui presentes. Muito obrigado, presidente, pela deferência, e peço que esse meu pronunciamento seja devidamente encaminhado aos órgãos da Casa. Muito obrigado. Declaro encerrada a discussão. Passa-se a votação. Em votação, o parecer da comissão mista na parte que manifesta opinião favorável pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e sua adequação financeira orçamentária nos termos do artigo 8º da Resolução do Congresso Nacional número 1 de 2002. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham aprovado. Em votação, o parecer da comissão mista na parte que se manifesta opinião favorável pelo não atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e na sua adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º da Resolução do Congresso Nacional número 1 de 2002. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado, passa-se ao mérito. Em votação, a medida provisória número 1361 de 2026. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado.
Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada a matéria vai ao Senado Federal. Pelo tempo de liderança do PT, deputado Pedro Pizai. Senhor presidente, Ottoni de Paula, senhores deputados, senhoras deputadas, vou falar de 3 assuntos rápidos aqui no tempo da liderança da nossa bancada e da federação. O primeiro, deputado Patrus, pode iniciar hoje o tarifaço de Trump e de Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, contra o Brasil, contra os empresários brasileiros, contra os trabalhadores brasileiros. Esse patriota entreguista chamado Flávio Bolsonaro, do lado dos empresários, tecnicamente defendendo a insustentabilidade de colocar tarifa contra o Brasil, ele foi lá para pedir para adiar o tarifaço e não dizer que deveria acabar com o tarifaço. Esses entreguistas que querem entregar as terras raras, querem entregar o PIX, querem fazer uma equipe de transição que não tem lei nenhuma nesse país, com o Trump, se o cara ganhar as eleições. Lambebotas, vira-latas de Trump. Segundo lugar, Flávio Bolsonaro não está em bons lençóis hoje. 2 notícias para o Flávio Bolsonaro se explicar. Olha aqui, vai dia, veio menos dias, deputado Ottoni de Paula. Agora, o filme de Dark Horse, o filme de Jair Bolsonaro, que é a Entre Entretenimentos, financiou 61 milhões, articulado por Daniel Vorcaro, fez 14 transferências para uma empresa ligada a quem? Ao PCC. Crime organizado, narcotráfico no Rio de Janeiro. Ou seja, Daniel Vorcaro, filme, Flávio Bolsonaro, que até hoje não explicou onde foi parar os 61 milhões lá do fundo do Texas. Agora começa a se perceber que essa empresa que botou 61 milhões no filme, transferiu em 14 vezes 28 milhões para a empresa que está sendo investigada por quem? Pela Polícia Civil do governo de São Paulo. 28 milhões. Portanto, Flávio Bolsonaro explique onde é que foi parar os 61 milhões e foi buscar o restante na visita. Outro escândalo para o Flávio Bolsonaro se explicar. Eu estava vendo uma foto aqui e a nota da imprensa do Flávio diz que é uma foto com sicário. A foto com sicário, como se tira um senador, um deputado, Chico Alencar, aqui no corredor, aqui, lá e lá. Mas quando eu começo a ver a foto aqui, na intimidade do cara sem camisa, numa intimidade muito próxima, e quando foi 2022, esta foto é de 2022. Eu vou ler o que o sicário já tinha sido processado, denunciado em 2021. O Mourão, o sicário, que morreu aí logo que foi preso. Associação criminosa, estelionato, falsificação de documentos e delitos contra a economia popular em Belo Horizonte. 22, já tinha processo de agiotagem, pirâmide financeira, negociações fraudulentas, respondia na justiça e 1 ano depois, Flávio Bolsonaro tira uma foto muito próxima. Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro, sicário, que era um miliciano que extorquia, intimidava, violentava, era um miliciano que tentou montar um assalto contra Lauro Jardim, jornalistas, contra empresários, contra políticos. Esse está pertinho, coladinho. Estou olhando aqui, né? Porque parece que não pode mostrar aqui para o plenário. Estou só olhando aqui a foto, Ottoni de Paula. Flávio Bolsonaro. Vossa Excelência conhece
essa família mais tempo do que nós. Para o bem do Brasil, para o bem da democracia brasileira, para o bem da soberania nacional, para o bem do futuro do Brasil, de brasileiros e brasileiras, nós temos que continuar denunciando o que eles fizeram de tanto mal pelo país. 30 segundos só para mim concluir. Tanto mal pelo país, 700 mil mortes de Covid, negacionistas, pobreza, miséria, entreguismo e tentativa de golpe. Mas agora, a outra face da corrupção, da milícia, do crime organizado, do Banco Master e Bolsomaster, está chegando a cada dia um escândalo novo. Bolsonaristas, vocês vão ter dificuldade de responder todos os dias novas denúncias de Flávio Bolsonaro. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!